Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é a de número 097. A gente vai ver o sistema Oi Contas B2B. E aqui são os primeiros passos que a gente vai ver sobre o sistema, ou seja, como é que ele funciona, como é que é a tela inicial, qual é a ideia do sistema, para que, vamos assim, a gente vai utilizar ele e qual é a importância dele, que eu compreendo que é para toda e qualquer empresa que tem serviços de telecomunicações e não apenas para os clientes da Oi. Mas lógico, para os clientes da Oi corporativo vão ser mais importantes. E caso essa seja a sua primeira aula no projeto Gestor Telecom, deixa eu te explicar. Ele funciona com base em aulas semanais, toda quarta-feira, no período da tarde. Hoje eu estou conseguindo colocar às 16 horas as aulas, para a gente conversar sobre os profissional gestor de telecom, aquela pessoa que faz a administração dos serviços de telecomunicações das empresas e até de pessoas físicas. Isso é conteúdos, alguns direcionados para corporativo, como esse, outros direcionados para pessoa física e outros que dá para abordar os dois tipos, vamos dizer assim, de clientes. E das mais diversas formas, vamos dizer assim, que são conteúdos sobre Código de Defesa do Consumidor, a parte de leis, regulamentações, direitos, deveres, por aí vai. Tem a parte de conceitos básicos e fundamentais, assim como conceitos avançados desse mercado, vamos dizer assim, de telecomunicações, que envolve telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e alguns outros serviços, assim como também tecnologias disruptivas ou tecnologias novas ou até um pouco antigas para você entender como é que é o funcionamento delas e diversas outras coisas, que aí é melhor você ver as aulas que você vai entender mais exatamente como é que é o funcionamento, o que é que eu consigo te entregar. Isso tudo de forma gratuita, que eu disponibilizo no YouTube, no canal Kleber Aragão, tá bom? Então, essa é a aula 097, esse é o projeto Gestor de Telecom e seja bem-vindo. E para você que já conhece, já sabe como é que é, né? Então, vamos em frente. O objetivo da aula, ou seja, para que eu criei ela, para que eu fiz essa aula? Te mostrar como é que funciona esse sistema Oi Contas B2B e quais são suas funcionalidades e características. Só que eu dividi, se você observar, primeiros passos. E existe uma outra aula, que vai ser a aula 101, com a parte de administração mais em si. Então aqui, hoje, eu vou passar para você pontos mais direcionados a para que o sistema existe, como é que ele é, os primeiros passos para você entrar nele. Essa é a ideia. E depois, vamos dizer, a gente entra mais forte no conteúdo de ações administrativas, de usuários e tudo mais, e das contas em si. A gente vai ver todos esses pontos, porque eu acredito que uma aula com tudo isso, vamos dizer assim, seria uma aula mais longa e eu não ia conseguir ter tempo para gravar ela toda de uma vez só. Então, precisei separar para a gente poder ver esses pontos, tá bom? Então, vamos lá para a aula. A gente tem o primeiro ponto, que é a página inicial do aplicativo, do sistema Oi Contas B2B. Eu vou te mostrar aqui a tela do sistema, como é que ele funciona e o que é que tem nessa tela inicial. E a ideia é que a gente, como um sistema, vamos dizer assim, da prestadora, ele tem pontos principais. Primeiro de tudo, Kleber, como é que eu acesso o sistema? Esse é o endereço, www.oicontasb2b.com.br. Esse barra, jogo da velha, barra oi, barra login, em alguns computadores vai precisar ou vai direcionar, mas você não precisa se preocupar. Colocando essa parte inicial até o .com.br, ele já vai direcionar, tá bom? Então fica tranquilo sobre essa questão. Segundo ponto, lá na tela inicial, na página, antes de você entrar no aplicativo, ele pede as suas credenciais, que são os dados de acesso, que é o login, que é através de um endereço de e-mail, e a senha. Ele pede esses dois pontos, além de um sistema de proteção, que se chama Recaptcha, dependendo como você queira falar, que ele funciona para você ter mais segurança. Então, quando eu chegar nele, eu vou te mostrar exatamente como é que ele funciona na prática. Além disso, tem um botãozinho de esqueci minha senha, cadastre-se, caso vamos dizer, seja o seu primeiro acesso ou que ninguém da Oi tenha ali cadastrado, e
se você precisar também a parte de código de barras, ou seja, você consegue lá no sistema pegar um código de barras de uma fatura que esteja aberta para executar o pagamento daquele valor, sem necessariamente ver a fatura, tá bom? Então, vamos ver a tela inicial do sistema. É essa. Aqui em cima, você vê o endereço, tem aí oicontasb2b.com.br. Aqui do nosso lado, de quem está vendo, a tela é o lado esquerdo. Não sei exatamente para você, mas eu acho que também está à esquerda. Aqui tem o usuário, e-mail, ele reforça essa informação. Aqui é a senha que vai ser digitada, ou seja, que já foi criada. Não sou um robô, aqui o reCAPTCHA, como eu te disse, ele tem a função, vamos dizer assim, de, caso seja um computador, ele não vai ter tanta habilidade, pelo menos se espera, para preencher as imagens e responder o sistema. Apesar que eu já vi sistemas de inteligência artificial passando por isso aí, mas é uma medida de segurança para a gente poder ter, vamos dizer, mais segurança nos dados, que é o usuário e senha que a gente tem. Então, ele faz essa validação para confirmar que é uma pessoa, que é um humano que está fazendo essa ação. Depois, lógico, disso aqui, você vai clicar em acessar e ele vai entrar. Mas também tem nessa página inicial o botão de esqueci minha senha, aqui embaixo. Depois, se você não tem acesso, o botão cadastre-se. E logo após a parte de boletos, que a gente pode pedir esse código de barras de uma maneira mais rápida para executar algum pagamento que venha a ser necessário. Sem acessar o sistema aqui, a gente tem essa funcionalidade. Essa é a ideia do sistema e essa é a parte da página inicial que tem a funcionalidade do Oi Contas B2B, tá bom? Então, aqui você já consegue entender esse funcionamento da página inicial. Agora existe o seguinte ponto. Kleber, entendi que existe o Oi Contas B2B, mas por que eu devo conhecer? Eu acredito que tudo a gente tem um porquê, mas com base na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, existem 2 pilares que eu utilizo, que é para realmente economizar os valores financeiros e ter a melhor gestão possível dos serviços contratados. Primeiro pilar, negociação. Tá, para que eu vou saber de um sistema que me ajuda na negociação? Na minha visão é simples. Você sabe se naquela outra prestadora tem aquele sistema, ou não tem aquele sistema, ou aquela funcionalidade que você precisa vai ser um upgrade, ou seja, você vai melhorar a sua funcionalidade ou você vai regredir a sua funcionalidade. Como é que é isso? Ou vai ser igual? Um e o outro são, vamos assim, empatados nesse ponto. Na negociação isso pode fazer um certo sentido. Você vai mudar, tem essa funcionalidade, como é que é isso, como é que é assado, como é que funciona A, B, C, D. Para mim isso é um ponto de negociação. Isso pode ajudar a minha negociação a baixar o preço ou otimizar ou a barganhar alguma outra coisa. É importante você saber. E no Oi Contas B2B tem alguns pontos que eu acredito que são interessantes. Então na negociação eu vejo isso, tá? Eu abordo esse ponto. No pilar de gestão, nada mais é do que o gerenciamento de recursos. O que é que vai me dar mais tempo, mais velocidade, mais fluxo, mais liberdade para fazer algumas ações? Então no Oi Contas B2B você tem essa mescla da parte do... Deixa eu botar aqui para conteúdo. Da parte da metodologia do pilar de negociação e do pilar de gestão. Por exemplo, e também tão importante quanto, você como cliente ou futuro cliente, eu vejo, quando eu vou visitar uma empresa, quando eu vou falar com o pessoal, que eles não têm acesso às ferramentas que a prestadora oferece. Lógico, não é de graça, na minha cabeça não, porque você está pagando o serviço. Dentro desse valor do serviço tem um sistema, óbvio, mas você precisa ter acesso às ferramentas. E no Oi Contas B2B, na minha cabeça, todo cliente corporativo deve ter acesso. Seja o serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, link de dados, outros serviços que a Oi vem oferecer e que estejam, lógico, dentro do portal, você tem que ter acesso. Então, por quê? Se você é cliente da Oi, corporativo, você tem que ter. Não tem muito para onde correr. Segundo ponto, você precisa saber o que a ferramenta faz. Ah, Kleber, eu não sou um cliente da Oi. Até aí, tudo bem, entendo. Mas o que é que vai te custar essa aula aqui e a outra aula você vê alguns pontos, como é que a ferramenta funciona, o que é que ela faz
e comparar com a tua prestadora, ou se a sua prestadora tem e você não sabe, ou o contrário, se a sua prestadora não tem e você pode solicitar ela aquela funcionalidade, saber se existe essa função. No meu ponto de vista, é isso. Além de saber para que e quando usar. Ah, eu vou utilizar a ferramenta para quê? O Oi Contas B2B é só para contas? Entre aspas, sim. Mas você consegue saber se a conta está em aberto, se a conta está identificada como paga. Você consegue saber ou direcionar pessoas que podem ter acesso a essa conta, baixar, acessar. Você consegue saber alguns pontos das contas e dos serviços, vamos assim, que foram faturados. Você consegue enxergar isso. E isso otimiza seu tempo. Se você sabe o que é a ferramenta, onde ela está, como é que você acessa, o que é que você pode fazer com ela e o que você também não pode fazer, isso vai facilitar. Porque se você sabe disso, você vai buscar exatamente onde aquelas informações estão. Ah, não estão no Oi Contas B2B? Onde é que eu vou acessar? A Oi tem outros sistemas, por exemplo, o portal Oi Soluções. E você tem lá outras funcionalidades. E aí você busca se está aqui, se está nela, por exemplo, alguma funcionalidade que você queira. Mas a função principal do Oi Contas B2B é administrar, é fazer, vamos dizer, uma gestão de faturas dentro da prestadora, que eles têm acesso a essas informações. Então, esse é o que eu acredito que é o porquê você deva conhecer o portal Oi Contas B2B. Cadastro e ativação no portal Oi Contas B2B. Lá no portal, eu sempre prefiro que primeiro o cadastro seja feito pela prestadora, que a Oi faça esse processo. Ah, a Oi não fez, o teu executivo de contas ou quem te vendeu o plano não fez essa adição, vamos dizer, essa configuração lá, esse cadastro. Tudo bem, no portal tem a opção lá, cadastre-se e você faz a ação. Ele vai pedir o CNPJ, alguns dados e vai avançar. Mas eu ainda prefiro, se for possível, ser feito pela Oi, que eu acho que na minha cabeça, fica mais segurança. Mas, de preferência, como eu te disse, né? Fala com o teu executivo de contas, executivo de soluções, direto com a própria Oi, no portal, no call center. Existem várias maneiras de você ter o cadastro. Então, não fique sem. Tenha, se possível, o cadastro e, lógico, utilize-o sempre. De preferência, você vai ter que usar todo mês. Não tem muito para onde correr. Essa é a funcionalidade do sistema. Então, veja esse cadastro, preste atenção nesse fluxo e faz. Eles vão pedir nada mais nada menos que quem vai ser o gestor, qual vai ser o e-mail cadastrado lá como gestor da conta ou dos contratos como principais. E depois, pensa o seguinte, esse é o cadastro inicial. E depois, sim, é possível criar novos usuários. Aí é outra aula que a gente vai ver isso. Aqui é a parte do cadastro inicial, da ativação do serviço. Você tendo essa funcionalidade vai ficar muito mais eficiente para a tua estrutura. E lógico, né? Se você não tiver nenhum e-mail cadastrado, você não vai conseguir fazer a ativação. Precisa ter um e-mail. Se não tiver ninguém como gestor, o processo não anda. Então entenda que também existe esse requisito, essa necessidade. Precisa ter alguém cadastrado, até para você fazer o cadastro de outras pessoas. É necessário. Então fica ciente que a parte desse cadastro, de preferência, deixa com a Oi. E, se não for o caso, você faz lá a ativação no sistema. Deixa eu abrir aqui até ele para você ter ideia na telinha. Que aqui, cadê? Aqui, ó. Cadastre-se. Aqui embaixo, tá vendo? Se você clicar, eu vou abrir aqui a tela para você ter uma noção, em que ele vai pedir alguns dados, por exemplo, CNPJ, confirmação, e-mail, conclusão. Aqui é o fluxo que ele vai te pedir para você ir avançando. Mas eu não vou preencher porque não é o caso aqui para poder fazer esse avanço. Mas saiba que essa é a tela em que existe essa parte do cadastro e ativação da conta digital. E lógico, lembrando, né, também essa parte de ativação do serviço é para que exista uma conta digital, para que você acesse as contas pelo portal. E lógico, se possível, você não precise mais recebê-las fisicamente. Então você cadastrando no portal, você vê com a Oi se vai ser de forma definitiva que você não recebe mais o documento impresso ou em CD, e que, na minha visão, é muito mais eficiente você receber isso através do portal Oi Contas B2B. Aí um ponto que
você pode precisar algum dia, que é o esqueci minha senha. No portal Oi Contas B2B existe uma opção para isso. Você tem lá essa forma e, na minha visão, é muito simples de fazer isso. Ele só pede o seu endereço de e-mail e você consegue ter acesso lá a um fluxo, vamos dizer assim, para redefinir a sua senha. É um fluxo, vamos assim, passo a passo simples. Você solicitou e você já tem como receber. Então, esse é o fluxo. Ou uma outra alternativa é você falar com o atendimento da Oi para solicitar. Eu vou te mostrar aqui no sistema exatamente onde está essa funcionalidade do esqueci minha senha, que é página inicial do aplicativo oicontasb2b.com.br, e aqui acima do botão acessar tem esqueci minha senha. Você clicando nele, ele vai abrir uma outra página pedindo qual o seu usuário, qual o seu login, qual o seu endereço de e-mail. E aqui você clicando em confirmar, você vai seguir os passos para fazer essa redefinição de senha. O ideal é, existe uma definição de senha no sistema, tá? Tem que ter determinados caracteres, se precisa de número, letra, ele orienta tudo isso. Porque quanto mais a senha, vamos assim, venha a ser difícil, melhor é para a gente evitar algum acesso irregular, algum acesso errado. Mas é importante você saber como é esse fluxo de utilização, porque você pode precisar em algum momento fazer um reset de senha, ou alguém esqueceu, ou trocou a senha, aconteceu algo, não tem acesso, não precisa se preocupar. Você vai lá no reset de senha, recebe um e-mail com as informações e orientações e faz a troca. Essa é a ideia. Não é que seja um fluxo, vamos dizer assim, engessado. No meu ponto de vista, é um fluxo bem simples para fazer quando for necessário. E aí, cada conta tem sua definição de como fazer, mas essa parte de esquecer minha senha, reset de senha ou alterar, esse é o fluxo que a gente faz no sistema Oi Contas B2B. O login no portal Oi Contas B2B. E aí a parte do login é interessante a gente entender que o que é o login na parte prática? São as credenciais, ou seja, a forma que você diz para a prestadora que você é o responsável daquele contrato e que você pode acessar aquelas informações. Um login serve para isso. Em outras prestadoras eu já vi e vejo que não é apenas login e senha, precisa de outras informações. Aí cada prestadora pode ter um meio, mas a resolução da Anatel, quando visa esse sistema, que é o sistema de acesso, vamos dizer, privado do consumidor, seja pessoa física ou jurídica, ele só pede que tem que ser informado para o contratante do serviço, no caso, o login e senha. Até normalmente deve ser informado no ato do contrato, mas que a gente sabe que é difícil isso acontecer. Mas no sistema do Oi Contas B2B, a gente consegue solicitar esse cadastro, essa ativação. Estando ativado, tem essas funcionalidades do login. Então, o login ele tem até algumas, vamos dizer, características peculiares do sistema Oi Contas B2B. Entenda, login é o e-mail e senha, não é um login específico de seu número de CNPJ, ou seu número de CPF, ou ser um código específico, não. No Oi Contas B2B, o login é através do endereço de e-mail. E uma coisa que eu acho muito boa no Oi Contas B2B é que um usuário, ou seja, um e-mail cadastrado e tudo mais certinho, ele pode ter acesso a múltiplas empresas. Então você vai ver aqui o sistema quando eu vou abrir, que eu utilizo para um determinado grupo de clientes, tem lá algumas empresas, alguns CNPJs, tem algumas possibilidades. Quando você pensa em ser um gestor de telecom, em que você atende mais do que uma organização, ou que a sua empresa tem vários CNPJs ou algo do tipo, isso aqui se torna muito mais simples de você gerenciar. Você consegue acessar múltiplas empresas com apenas um cadastro. Você não precisa ter 10 cadastros, 5 cadastros, ser algo diferente. Um só, você consegue acessar todos. E eu acho que isso é uma característica muito boa. Além disso, quando você entra, ou seja, você faz o login, passa pelo processo que eu vou entrar aqui para você entender, a navegação ela fica disponível por até 60 minutos. Do tipo, você colocou o login,
Tá lá usando. Saí da tela, depois voltei. Saí da tela que eu digo, saiu daquilo ali, foi fazer outra coisa, depois voltou, a tela está aberta, você consegue usar. Se você fechar no botãozinho X ou clicar no botãozinho sair, aí você não vai ter mais acesso à ferramenta. Ele fecha, vamos dizer assim, a sua seção de acesso. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona essa funcionalidade. Aqui, lógico, tá? Você vai ver alguns pontos borrados, porque eu não vou passar várias informações, que eu vou ocultar, mas o importante é você entender. Aqui é onde vai ter o usuário. Aqui embaixo vai ter a senha. Aqui você vai dizer que não é o robô, ele vai fazer o processo de captcha. Ou seja, ele vai me pedir, por exemplo aqui, bicicletas. Se minha visão estiver boa, eu estou vendo uma. Mas agora ele vai pedir outra coisa, semáforos, e avança. Isso pode ser qualquer coisa. E depois, no botãozinho aqui, acessar. É onde você vai clicar para ele entrar na ferramenta. Esse é o login. Usuário, e-mail, a senha e clica no botão acessar. E aqui você está vendo o início da ferramenta, como ela vai abrir a tela para você acessar as informações. Essa é a ideia de login. É assim que você vai ter acesso à ferramenta, ou seja, ao Oi Contas B2B. É esse o fluxo que a gente utiliza, tá bom? E aí lembrando, o login, usuário e senha é e-mail e a senha é você que cria. Tem algumas características específicas, não é uma senha que você pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas o importante é você guardar essa identificação para você poder acessar o sistema. Então, saiba desses pontos que é a parte de login do usuário, ou seja, você pode acessar o sistema Oi Contas B2B. A tela inicial do portal Oi Contas B2B, e aí é um ponto de passamos do login, estou no sistema, tenho acesso, tenho autorização, eu estou nele. Como é que essa tela funciona? Ou seja, quais são as informações que eu tenho de um lado, de outro, em cima, embaixo? O que é? Essa é a tela inicial, ou seja, a primeira tela que a gente tem no sistema. Para você entender mais fácil, vamos dizer assim, eu resumi em basicamente três lugares, vamos dizer assim. O menu lateral à esquerda, o menu superior à direita e a tela que fica no meio. Eu vou te mostrar isso aqui exatamente no sistema, mas saiba que as funções de cada um são diferentes. A ideia é que o menu lateral à esquerda a gente utilize mais para acessar os recursos, em cima são mais recursos, vamos dizer, de suporte, de identificação, e a tela inicial são os recados que a prestadora quer passar para a gente, ou os pontos que ela acredita ser como principais. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos para a tela. Essa aqui é a tela inicial. É como a gente acessa o sistema. Botei login e senha, é aqui que aparece. Esse botãozinho aqui serve para mostrar e ocultar este menu. Ele mostra ou apaga. Outro ponto que é bom você saber é que diversos pontos aqui eu vou deixar ele, vamos dizer assim, sem você enxergar o que é, porque a função aqui não é eu te passar o que existe, vamos assim, de dados, mas você entender onde estão os pontos. Então você vai ver alguns campos borrados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, menu aqui superior. Aqui ele mostra meu perfil, ou seja, deve ter o meu endereço de e-mail. Se eu clicar, vai vir para os meus dados como usuário. Depois tem a parte de downloads. Kleber, o que são downloads? Você ainda não chegou nessa parte, mas a função do sistema, você vai ver ali no menu Minhas Contas, é a gente baixar as contas. Esse baixar as contas é fazer o download, ou seja, tirar do sistema que existe do Oi Contas B2B e levar para o meu computador. Então isso é um download de arquivo. E aí, se você já fez uma solicitação, ali você consegue acessar essas informações. Notificação, ou seja, quando você receber um e-mail com alguma informação, essas informações elas também vão aparecer aqui no sistema. E esse botãozinho nada mais é do que um atalho para essa opção, para você ver as notificações que foram recebidas. Depois é um botão de ajuda, ou seja, aqui você consegue acessar algumas informações para te dar um suporte da ferramenta e no que você precisar de apoio. Logo depois tem um botão de sair, nada mais é do que a mesma coisa que você clicar lá em cima e fechar o navegador. Ele vai
encerrar sua acessão do sistema. Vamos para o outro lado. Aqui, botão de início, nada mais é do que voltar para essa tela inicial. Botão Minhas Contas, ele vai acessar as contas que você tem cadastrado. E o botão Administração, ele tem outros 3 pontos aqui dentro, que são os contratos que você tem, meios de acesso, que é parecido com os contratos, e a parte dos usuários da empresa, ou seja, o que é que tem de usuários cadastrados, como é que é, ele mostra essas informações. Então, todos esses pontos é a tela, vamos dizer, inicial. E indo para a parte interna da tela, ou seja, o meio dele, tem aqui um Bem-vindos, aqui um resumo de contas que existem em aberto, ou seja, você tem tantas contas em tal valor, e contas vencidas, se existir alguma coisa em aberto, ele já mostra. Isso facilita para a gente como gestor para entender, já existem contas disponíveis, já existem contas que estão lá aparecendo, e se você tem algum contrato que por algum motivo não foi pago na data de vencimento corretamente. Além disso, passando um pouco mais para baixo, a gente tem a parte aqui de novidades, de informações, como assim, um pouco mais gerais que a Oi passa. Aqui você vê que tem diversos pontos de falar com a Oi e alguns pontos de segurança. E um pouco abaixo, alguns vídeos que foram e que são disponibilizados no YouTube de acesso de suporte para os usuários. Por exemplo, aqui, passo a passo para acessar as contas, gestão de usuários de sua empresa, entenda sua conta, visão de novos clientes, entenda sua conta, a parte de migração e cancelamento. Tudo isso é interessante porque você pode clicar aqui, dar um play e acessar as informações. Isso também ajuda. E mais embaixo aqui tem um atalho de convidar usuários, entenda a sua conta Oi e conteúdos de ajuda. Todos esses pontos aqui fazem parte, vamos dizer, da tela inicial. E aqui do lado direito, deixa eu mudar minha tela, tem um botão Fale com a Oi. Também é um atalho de suporte que existe para a prestadora. Então aqui você consegue identificar todos esses pontos que existem na tela inicial. Um menu aqui acima, um menu lateral e a parte da tela. São esses os pontos que a gente vê quando a gente fala na tela inicial do sistema Oi Contas B2B. Tá? É tudo isso que a gente encontra. Eu resumi aqui em 3, é a tela central, menu superior e menu lateral, para você entender como é que funciona essa parte do sistema, tá bom? Do Oi Contas B2B. Como obter suporte? E aí, a parte de obter suporte, entenda, esse conteúdo aqui que eu estou passando para você, essa aula, eu não sou um funcionário, um colaborador da Oi. Sou um gestor de telecom que conheço o sistema, estudei o sistema e que acredito que eu consigo te ajudar com algumas informações que você pode precisar. Mas quem é a equipe, quem é a pessoa, quem são as pessoas, na verdade, que podem te ajudar é a equipe de suporte da própria Oi. Se você disser, Kleber, eu quero saber como faz isso, isso e isso. Eu sabendo, eu vou te dizer. Kleber, eu estou com um problema XYZ. Aí pode ser que eu não consiga resolver, que é um problema que a própria prestadora tem que resolver. E eu não tenho ferramenta para isso, porque eu não trabalho na Oi. Então aqui você precisa de apoio na ferramenta, alguma dica como resolver algo, a Oi ela te dá orientações. E eu também consigo te auxiliar, por exemplo, com essa aula que você está vendo. Mas aqui a gente vai entrar na parte de os meios oficiais que você tem como obter suporte no portal Oi Contas B2B, ou seja, maneiras oficiais de fazer isso, direto, lógico, com a prestadora. Existe um botão Fale com a Oi, bem chamativo verde na lateral, e o menu superior que tem uma interrogação para essa funcionalidade, ou seja, tem dois locais, vamos dizer assim, que você consegue acessar essas informações e descobrir como obter suporte, que são de duas formas. Eu vou te mostrar aqui. No botão, tá? Tanto em um quanto em outro, você tem contatos e documentos. Kleber, e qual é a diferença? O que é que eu consigo fazer? Contatos, você vai ter dois, pelo menos atualmente tem 2 telefones de contato, 20800, e um endereço de e-mail. Você consegue dizer lá o que aconteceu e pedir ajuda. Eles vão te orientar. E documentos tem um manual do sistema, existem alguns documentos de atualizações e o termo que você aceitou para utilizar a ferramenta. Você precisa aceitar esse termo para poder
fazer a utilização do serviço. Então, vamos para a tela para você entender mais fácil como ela é. Então, aqui é a tela inicial do Oi Contas B2B, desse portal. Aqui do lado direito, você está vendo aqui o ponto de interrogação. E tem aqui conteúdos, ajuda. Conteúdo de ajuda. E aqui do lado direito, fale com a Oi. Eu vou abrir aqui primeiro e ele mostra uma mensagem de abertura e que o horário de atendimento deste departamento específico, eu acho importante você entender. Em nenhuma outra prestadora, se me falha a memória, me avisa, mas eu não me lembro de uma equipe específica que trata as demandas quando eu ligo sobre o sistema. Normalmente eu falo com uma pessoa que ela entende, mas ela faz outras coisas e não apenas essa parte de sistemas. E pelo que eu entendo, existem esses dois 0800, mas pelo que eu entendo, o portal é esse 0800 aqui de baixo, final 0193. Ups, espera aí, você não está vendo, não é verdade? Ups, agora tá. Né? Aí é sacanagem. Vamos lá. Então aqui tem o atendimento Oi Soluções, que é um atendimento mais padronizado, vamos dizer, para os clientes corporativos. E aqui embaixo, especificamente do portal Oi Contas B2B, 0800 645 0193, mas que, Kleber, e se não for mais esse telefone? Quando você acessar o sistema aqui vai ter essa informação. Se a Oi mudar, ela vai informar. Mas, Kleber, tu está fazendo esse vídeo, como é que eu tenho certeza? Veja quando o vídeo está sendo postado, quando eu estou criando. Estamos em mês 5 de 2022. Então, isso pode mudar? Pode. Amanhã? Pode. Se você viu esse vídeo em determinado tempo, pode ter sido mês passado, ano passado, depende. Então, sempre saiba onde estão as opções. Então, você quer saber como ligar para a Oi? Aqui tem os dois telefones de contato e, por exemplo, também o e-mail. Então, se você precisar falar com a Oi, aqui tem essas informações mais, vamos dizer assim, reais, mais atualizadas. Esse vídeo, ele é gravado, lógico que você pode ver depois, mas fica ciente que aqui você acessa. E um botão aqui embaixo que acesse o material de ajuda, o material que eu te falei agora, manual, algumas informações de atualização, termos de consentimento e que também você tem aqui em cima na interrogação. Eu vou clicar nela, ela vai abrir uma página muito parecida, onde você tem aqui, deixa eu fechar, fale com o suporte da Oi. Aqui o texto, aqui os dois telefones e o endereço de e-mail. As mesmas informações. Qual é a vantagem? É um atalho. Se você não viu em um, você viu em outro. A ideia da ferramenta é dar quanto mais informações para você, melhor nessa parte de suporte. E os documentos aqui em cima, eita, peraí que você não viu aqui exatamente. Agora você consegue ver, né? Essa é a questão de você gravar com tela e você botar sua carinha na tela. Mas acontece. Importante que agora você está vendo os dois telefones de contato e aqui a informação, que é basicamente a mesma coisa que tem nesse botão aqui lateral. Fale com a Oi. Então aqui você tem esses dados. E a parte de documentos, você consegue enxergar o que eu te falei. É um manual, tem aqui 3.53 megabytes. É no nome dele que você baixa, tá? Não é aqui embaixo, nem aqui. É no nome que quando fica verde, você consegue clicar e ele vai tirar aquele documento aqui do sistema e botar no seu computador. E aqui tem, deixa eu ver, aqui os termos e condições. Que é a mesma coisa, ou seja, para eu chegar aqui eu posso vir pelo menu de interrogação, depois documentos, é como eu chego aqui. E outra opção é clicando aqui no Fale com a Oi, acesse a área material, vai para o mesmo lugar, vem para cá. Então só para você entender que são atalhos que existem para você chegar no mesmo local. Essa é a funcionalidade aqui que tem no sistema da Oi quando a gente pensa em preciso de ajuda, conteúdos de ajuda, como é que eu faço, o que é que eu preciso, como é que eu devo ter essa abordagem. Então são esses os pontos que a gente vê para obter um suporte, uma ajuda, um apoio da Oi sobre o seu sistema Oi Contas B2B. Vendo as notificações, aí é um ponto que é mais de redundância de segurança no meu ponto de vista, em que a gente recebe notificação normalmente dizendo a conta chegou, ou a conta chegou para um outro usuário. Essas informações, elas são enviadas normalmente por e-mail, a gente recebe isso, mas a gente não recebe no e-mail a conta. Por segurança, não é feito o envio. E aí, cada prestadora tem suas, vamos assim,
formas de envio da conta. Eu tenho prestadora que ela me manda a conta. Eu tenho prestadora que manda a conta resumida. Eu tenho prestadora que apenas avisa. Então, nesse sistema da Oi Contas B2B, ele apenas avisa para você, chegou a conta, agora você pode acessá-la. Ou, se você tiver um cadastro, vamos dizer, de um cliente na visão do sistema de uma pessoa abaixo de você que você gerencia, você consegue também saber a notificação que ela recebeu. Mais ou menos isso, para você entender de forma mais simples, mas eu vou te mostrar um pouquinho como é que a ferramenta aparece. Mas, só para te informar e reforçar, aviso de novas contas e normalmente é o que você recebe por e-mail. Então não precisa ficar tão preocupado nessa parte de notificações, o que é, o que não é, porque todas as vezes que eu vi eram avisos que eu já tinha visto no e-mail. Então fica mais fácil de você ficar mais tranquilo. E outro ponto que eu acho interessante e para sua segurança, se você receber um e-mail que você acha que é falso ou algo do tipo, você acessando aqui a ferramenta, você consegue saber. Porque pode ter ataques a gente chama de phishing, vamos dizer assim, ele quer que você clique naquele botão para ele acessar suas informações ou algo do tipo. E você acessando o sistema, em vez de clicar lá no e-mail, é mais seguro, porque você vai até ver se você deveria ter realmente recebido aquele e-mail ou não. Você pode receber um e-mail, alguém achar que tu vais clicar, tu clica e é bronca. Então lá no sistema você tem essas informações, é o que eu prefiro fazer. Então o meu processo que a gente faz, eu vejo o e-mail, mas eu não clico no botão nele, eu vou na ferramenta e vou lá e baixo o documento, porque evita eu criar um fluxo que eu posso arriscar, vamos dizer, a segurança de um cliente ou das ferramentas ou de qualquer sistema que eu tenha. Quanto mais possível eu evitar, eu acredito que é melhor. Então, vamos dar uma olhadinha lá no sistema só para você ter ideia onde tem essas notificações. Lá no menu de cima tem aqui um sino. Esse sino pequeno é de notificações. Você clicando nele, ele abre. E aí você pode clicar aqui quando selecionar algum em marcar como lido, mas nesse caso aqui eu não tenho notificações, porque eu não recebi nos últimos dias algum aviso sobre as contas. E lembrando que até eu deveria ter recebido, mas é um fluxo mais tranquilo essa parte de notificações. Eu até recebi um e-mail, se não me engano, ontem, com algum aviso, mas essas notificações, vamos dizer assim, não é algo que eu recebi um e-mail, obrigatoriamente vai ter uma notificação aqui no sistema. Ele tem um tempo, um delay, mas aí eu não sei qual é esse tempo. Aí só a equipe interna do Oi Contas B2B é que vai conseguir te dizer. Mas é aqui que aparece. Aqui a tela inicial, voltando para você entender, tem todos os pontos aqui que a gente utiliza. E aqui do lado direito, botão de notificações. Você clicou nele, ele abre as notificações que existem. Você pode clicar nelas e ler, ou clicar num quadradinho que vai ter do lado e marcar como lido. Essa é a funcionalidade que a gente tem quando pensa nessa parte de notificações do portal Oi Contas B2B. Óbvio, né? Como eu te passei, se você tiver um perfil de administrador e tiver algum perfil de cliente, ou seja, um perfil que vê uma, duas, três contas, ou seja, algumas contas específicas, você consegue, pelo menos o manual diz que você consegue enxergar essas notificações também deste usuário, tá bom? Na aula de hoje já vamos encerrar. A gente viu diversos pontos sobre o sistema Oi Contas B2B. E o objetivo da aula foi ou seja, para que eu fiz essa aula? Para te mostrar as funcionalidades do sistema Oi Contas B2B, como é que ele funciona, quais são as características, e isso tudo nessa aula sendo os primeiros passos. Se eu fosse dar tudo o que existe na ferramenta, a gente já tem uma aula aqui de umas 2 horas ou mais. Só que eu não consigo parar esse tempo todo sem poder atender outras demandas. Então, dividir isso em 2. Esses primeiros passos em que você entende agora qual é o sistema, como é que eu acesso, o que é que existe para eu acessar o login, se eu esqueci a senha, mas se eu quiser me cadastrar de outra forma, como é que funciona isso, a parte de notificações, como é que funciona o suporte, como é que eu vou ter suporte, tudo isso é o primeiro passo, é o que você conhece primeiro da ferramenta. E lógico que na próxima aula, essa 97, a aula 101, se não me falha a memória, é que eu vou entrar a fundo no sistema, ou seja, que eu vou detalhar a parte de gerenciamento dos usuários, ou seja, dos perfis que a gente cria, e também
da, vamos dizer assim, administração dos recursos e acessando as faturas, algumas composições. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, mas eu preciso que você entenda esses primeiros passos, porque existem situações que você precisa desse conteúdo, vamos assim, inicial, desses conceitos, dessas informações e como visualizar esse sistema da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida, fico à tua disposição. Abraço, fui, até a próxima aula. Tchau, tchau.